Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como submeter um formulário com o React. Vamos para a prática. Então aqui eu tenho a mesma estrutura da continuação da aula passada. Meu app chama formulário, meu formulário por enquanto está vazio. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou criar um estado, const nome, set nome, recebe. Vou usar agora da outra forma, só para a gente praticar também. Use state. Eu importei use state, eu uso ele aqui automaticamente. Use state, como é nome, é string, vou iniciar o valor padrão como um texto vazio. Então, eu vou colocar aqui agora um label, nome, um input, tipo texto, id, nome, name, nome, aí vamos lá, value, que a gente aprendeu na aula passada, vai ser o meu estado e o onChange, vou criar aqui automaticamente dentro do onChange mesmo, recebe o evento e faz set nome .target.value, ok? Então eu vou aqui embaixo só para a gente enxergar, vou colocar aqui para exibir o estado lá, nome. Ok, vamos ver se está funcionando. Aqui, refresh. Luciano. Tá ok, se eu posso olhar aqui no coisa, o estado na extensão do React DevTools, componentes, consigo ver aqui o estado lá. Correto? Então, como é que eu faria para enviar e como é que funciona essa parte de enviar os dados do formulário? Primeira coisa que eu tenho que fazer, vou acrescentar o botão de submeter no formulário. Então, button type submit, né, o que a gente já aprendeu em HTML, enviar. Então, só que o comportamento padrão de um formulário HTML, quando eu clico no submit, é ele enviar os dados do formulário para o action que tiver aqui no form. Só que em React a gente não tem o envio dessa forma. Quem vai enviar é o próprio JavaScript, não o navegador. Então, eu não coloco action. Aí o que é que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar um, um evento chamado onSubmitting. O onSubmit ele vai chamar uma função. Quer dizer que quando eu clicar nesse botão de submit, o formulário vai estar enviando, então ele vai chamar a função que tiver definida aqui dentro do onSubmit. Então eu vou criar essa função. Função de submissão do form. Eu vou chamar essa função de, sei lá, function submeter formulário. Como é um evento, ela sempre recebe aqui o event, que é o evento, pode ser event, pode ser e a primeira coisa que eu tenho que fazer dentro dela é event.prevent default. Por quê? É aquele mesmo caso de quando eu tenho um link. Quando eu não quero que o comportamento padrão de envio de um formulário faça, que é ele envia para o endereço lá que tiver no Action. Se tiver sem Action, ele enviaria para a mesma página e recarregaria o navegador, e não é isso que eu quero quando eu estou trabalhando com um React com a Single Page Application. Então, fala, olha, não faça nada, e agora eu que vou controlar via JavaScript o que, que eu quero que faça. Aqui, o que, que eu normalmente eu teria? Eu teria uma validação dos dados do formulário e depois de validar, eu enviaria os dados para o back-end salvar.
Só que a gente não está trabalhando com back-end ainda. Nessa disciplina não é pré-requisito a parte de back-end do que a gente está trabalhando, então eu estou focando a parte mais de front-end. Depois eu vou fazer um exemplo para vocês com um back-end que eu vou fornecer para vocês também. Mas vamos focar aqui nessa parte. Então, já que eu não vou fazer essa parte, o que é que eu poderia fazer? Só vou dar aqui, sei lá, um alert no meu estado, só para mostrar para vocês que o dado que está aqui, não apareceu no alert, seria o dado que eu estaria enviando para o back-end para salvar. Eu enviaria como se fosse usando o Axios e enviando uma requisição do tipo post. A gente vai ver em outros vídeos mais à frente essa parte mais específica. Então, eu vou dar um alert aqui no nome e vamos verificar se está funcionando. Então, opa, ah tá, o onSubmit eu esqueci de colocar a função que eu acabei de criar nele, né? OnSubmit, aqui, salvei. Vamos voltar lá, vou dar um refresh para ficar tudo limpinho. Então vamos lá. Luciano, aqui ele está exibindo, mas só isso aqui não faz parte de um formulário na real, né? Eu vou dar um enviar aqui, ele lá mostrou lá o meu estado, lá o nome. Mas é comum que eu tenha no formulário mais campos. Vamos adicionar mais um campo. Vou copiar aqui e alterar o que eu preciso. Vou colocar aqui celular. Vou dar Ctrl D aqui, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Vou mudar para celular, apertei ESC. E agora eu vou criar mais um estado. Vou chamar ele de celular ou set celular. Vai ser um texto também vazio. E aqui, em vez de ser o set nome, é o set celular, né? Porque é outro estado agora que ele vai estar alterando. Se eu quiser, pessoal, aqui eu poderia fazer desestruturação. Em vez de pegar o E do evento, vou desestruturar e pegar o target direto. Aí aqui também eu não preciso do E, porque eu já desestruturei, já peguei o target direto. Tanto faz. Só mudei aqui para vocês verem outra forma e se acostumarem com as várias formas que existem. Eu sempre tento trazer isso para vocês. Então, agora eu vou no submeter do formulário. Agora, além do nome, eu tenho também o celular. Eu vou até tirar essa parte aqui, que não precisa mais dela aqui. Agora, quando submeter o formulário, ele vai exibir o nome e o celular, que seriam os dados que eu estaria enviando tudo em uma requisição só para o back-end, para ele salvar esses dados. Então, vamos lá no código, dar o refresh. Ok, agora ele tem dois estados, está vendo aqui que ele está mostrando dois estados. Eu vou colocar aqui Luciano, celular 999. Mandei enviar, exibiu o alert Luciano e o alert 999. Então, funcionou de forma correta. Vocês me perguntam, professor, não apagou aqui. Então, se eu quiser apagar depois que eu enviar o formulário, eu posso aqui limpar o formulário. Como é que eu faço para limpar? Basta eu limpar os estados. Set nome e set celular também. Aí ele vai funcionar. Vamos lá. Vou dar um refresh. Luciano 999. Cliquei em enviar. Enviou, alert, alert, limpou os estados. Aí quando limpa o estado, o próprio React vai na interface gráfica e limpa, né? Que a gente já aprendeu como é que funciona isso antes. Aí vocês me perguntam, se eu tiver 500 campos no meu formulário, eu vou ter que criar 500 estados? Você pode, se você quiser. Tem gente que prefere trabalhar assim, cada campo um estado diferente e trabalhar dessa forma. É legal, é elegível, mas se você quiser, você também, quando você tem vários campos, você pode agrupar todos esses campos em uma única forma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui os estados, vou apagar aqui a parte de limpar, a parte do alerta, e vou apagar aqui, vou criar tudo de novo
os campos. Vamos fazer individualmente, vamos fazer aos poucos. Então, se eu quiser, eu posso usar um estado só para todos os campos do meu formulário. Aí seria o estado do formulário. Então, eu vou criar aqui esse estado. Eu poderia chamar de dados formulários, form data, dados, estado, o que você quiser. Eu vou chamar de estado. Então, estado, set estado, ele recebe em use state, só que agora, como eu vou guardar vários estados em um único estado, eu vou usar ele como objeto. Então, o valor padrão dele aqui no useState é um objeto, então o objeto, notação de object literos, né, que é o abre chaves, e eu vou criar os campos aqui para estarem vazios inicialmente. Quais os campos que eu vou ter? Nome e celular. Então, eu vou criar um objeto com todos os meus campos. E o valor padrão é nome vazio e celular vazio. Então, vou deixar aqui por enquanto. Então, vai estar tudo em em uma única variável de estado, que chama estado, e ela é um objeto. Então, vamos criar aqui, voltar lá e criar do jeito que a gente aprendeu antes. Então, eu vou criar um label de novo. Label for nome. Agora eu vou criar aqui, vou dar um espaço, o input, tipo texto, id nome, name. É importante a gente colocar o name da forma que a gente vai trabalhar aqui. E é sempre bom que todo campo de formulário, o HTML sempre recomenda que a gente coloque o name. Então, name, nome e value. Agora que é um dos pulos do gato aqui. Agora eu tenho um estado que é um objeto. Aí como é que eu faço aqui? Estado.nome é um objeto. Daqui a pouco eu ponho o onChange. Então eu vou copiar aqui e vou criar o campo do celular. Então cliquei aqui, Ctrl D uma vez, Ctrl D duas vezes, Ctrl D três vezes, Ctrl D quatro vezes. E agora celular, ESC e o que é que eu preciso mudar aqui? Só isso aqui, celular. Salvei. Então agora eu tenho, vou mostrar lá para vocês, dar um refresh. Ele está lá, os meus campos e inicialmente vazio. Se eu colocasse algum valor inicial aqui, igual teste, celular, salvar, ele vai apareceria lá, tá vendo? Que ali é o valor padrão, estaria aparecendo já preenchido o estado e já estaria aparecendo na interface gráfica. Eu vou voltar e apagar, porque eu quero que seja vazio mesmo. Então, agora, o que é que está faltando? Está faltando o onChange. Só que o onChange aqui, ele é um pouco mais complexo, porque eu quero usar um único onChange também, além de usar um único estado para todos os campos, eu quero usar um único onChange, uma única função para poder alterar independente de qual for o campo. Então, como é que eu faria aqui? Function vou chamar de o nome que eu quiser, né? Alterar estado. Eu já vou desestruturar ela aqui também para poder pegar logo o target. E nela, como é que eu vou fazer? É... Aqui é parecido com quando eu estou trabalhando com vetores, com arrays. Eu tenho que, vou pegar o set estado, aí no set estado eu vou copiar usando o spread operator tudo que tiver lá no meu estado anterior, da forma anterior, vou copiar ele e vou adicionar, sobrescrever o novo valor. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que abrir, eu teria que fazer como se fosse isso aqui, ó. Nome recebe target.value.
né? Só que eu preciso, aqui nem sempre é nome, né? Porque eu tenho nome e tenho celular. Então, como é que eu sei qual dos dois eu vou estar alterando o estado de qual dos dois? Eu pego, em vez de colocar aqui na mão, isso aqui eu tenho na variável, eu tenho o target.name. Então, o target vai ser qual elemento, ele vai pegar o name aqui. Só que quando é uma propriedade e uma variável, eu tenho que colocar dentro de colchetes. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai copiar o que estava antes no estado e alterar só o novo. Então, se eu estou alterando lá o input, que é o name celular, ele vai alterar só a propriedade celular e vai jogar o novo valor que tiver lá dentro. Então, isso aqui é o suficiente. Salvei. Vamos lá para vocês verem. Vou dar um refresh aqui. Luciano. Ah, eu esqueci de colocar o onChange, né? Agora, cadê? Vou copiar o nome dessa função e vou colocar aqui o onChange. Alterar estado. Então, aqui também é o mesmo onChange alterar estado. Eu fiz um único que vai funcionar para os dois campos, mas se tivesse mais campos, a mesma lógica também funcionaria. Então, vamos lá. Vou dar um refresh de novo. Luciano. Vou clicar aqui no componente formulário, você está vendo aqui, ó. Celular vazio, o Luciano preenchido. 999 preencheu aqui, ó. Então, o meu estado ele é um objeto onde o nome é Luciano e o celular, a propriedade nome é Luciano e a propriedade celular é 999. Agora vamos adaptar a parte de submeter o formulário. Então, eu teria a mesma coisa, validação, enviar os dados e limpar o formulário. Eu vou dar os alertes. Agora o alert aqui seria estado.nome e estado.celular. E para limpar o formulário, eu pegaria isso aqui, ó. Vou copiar só esse pedacinho. Eu ia dar o set estado. Eu vou jogar o mesmo valor lá que está dentro do useState, que é o valor inicial, que é o nome e o celular vazios. E aí ele vai limpar o objeto lá. Correto? Então vamos ver se funciona certinho, como esperado. Vou dar um refresh. Luciano 999, enviei. Luciano 999, limpou e teria enviado os dados para o back-end salvar. Correto? Então, obrigado e até a próxima aula.